Olá, novelover! Você viu a novela ontem? Eu sou Esdras e este é mais um vídeo do seu canal sobre teledramaturgia aqui no YouTube. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Se também é apaixonado por teledramaturgia e tudo que envolve este universo, aqui é o seu lugar. Já aproveita e se inscreve no canal se ainda não for inscrito e não esquece de acionar o sininho de notificações para receber as notificações de vídeos novos sempre que eu postar uma novidade. Hoje tem especial de novela, As Filhas da Mãe. Mais um especial muito legal e eu vou contar pra vocês porque depois da vinheta. Não sai daí. As Filhas da Mãe foi uma novela exibida pela Rede Globo às 19 horas, a partir do dia 27 de agosto de 2001, que teve seu último capítulo exibido no dia 19 de janeiro de 2002, somando um total de 125 capítulos. A trama foi escrita por Silvio de Abreu, com direção geral de Jorge Fernando, e hoje ela completa exatos 20 anos de sua estreia. Na sinopse, a trama começa no Rio de Janeiro da década de 1960, onde Lucinda, vivida por Fernanda Torres, conhece Fausto Cavalcante, feito por Cláudio Lins, e Arthur Brandão, feito por Henrique Taxman, ambos empresários paulistas e sócios. A amizade não impede que exista uma rivalidade entre os rapazes. Lucinda se apaixona por Arthur, mas este, playboy convicto, se esquiva do casamento, maior sonho dela. Fausto, empenhado em disputar a moça com um amigo, lhe propõe casamento. Assim, Lucinda não foi pra cama com quem queria e acabou casando com quem não devia. Após o casamento, Fausto se mostrou um cafajeste, impedindo que Lucinda seguisse uma carreira profissional, lhe sobrando apenas as funções domésticas e a criação dos 3 filhos do casal, Alessandra, Tatiana e Ramon. Mas Lucinda não se deixou domar e enfrentou o marido, indo trabalhar com um famoso decorador. Sucesso absoluto, Lucinda provocou o ódio em Fausto e o desejo em seu patrão, que a assediou, fazendo com que ela, no movimento de defesa, o empurrasse de uma escada, provocando sua morte. Desesperada, Lucinda pede a ajuda de Fausto, que colhe provas contra ela e, para sua surpresa, a chantageia. Quer que ela suma, do contrário, seria mandada à cadeia acusada de assassinato. Acuada, Lucinda foge para a Europa, ferida por ter de deixar os filhos, e Fausto se encarrega de parecer que ela morreu. São Paulo, ano de 2001. Lucinda, agora feita por Fernanda Montenegro, não existe mais. Deu lugar à internacionalmente famosa Lulu de Luxemburgo, uma diretora de arte vencedora de 8 Oscars, mas que jamais esqueceu os filhos. Fausto, péssimo pai, expulsou os filhos de casa, adiantando-lhes a herança, e cada um foi para um lugar. Alessandra, feita por Bete Coelho, queria ser escritora e foi para Roma, mas nunca conseguiu se concentrar na literatura. Prefere os homens. Tatiana, vivida por Andréa Beltrão, que queria ser diretora de cinema, foi para Londres e torrou toda a herança. Ramon seguiu para a Suíça, onde passou por uma cirurgia de redesignação sexual e virou Ramona, vivida por Cláudia Raia, transformando-se em uma estilista de talento. No Brasil, acontece a reviravolta. Fausto Francisco Cuoco desaparece, dando um golpe fenomenal nos sócios. Arthur, viúvo com 2 filhos, Ricardo, Reinaldo Gianecchini e Leonardo, Alexandre Borges, e Manolo Gutierrez, Tony Ramos, de família cubana, dono de um bingo. Manolo vive com a sensual, mas digamos burra, Aurora, Cláudia Ohana, que não para de brigar com a avó dele, a misteriosa Gorgo, Cleide Iácones. Além disso, Adriano Araújo, Thiago Lacerda, afilhado de Fausto e seu braço direito na direção do resort Jardim do Éden, conspira contra tudo e todos para chegar à presidência da empresa, ajudado pela amante, a volúvel e interesseira Valentine, Lavínia Vlasak, noiva de Arthur, que nem desconfia das reais intenções da moça. Sabendo que o pai desapareceu, Alessandra e Tatiana decidem voltar para o Brasil, desembarcam em São Paulo e, sempre brigando, conseguem ser as presidentas do Jardim do Éden, para desespero de Adriano. Ramon,
ou melhor, Ramona, assim que coloca o salto no Brasil, provoca a ira nas irmãs e o amor em Leonardo, o machista filho de Arthur, que quando criança a humilhava e maltratava. Porém, há ainda uma quarta irmã, filha bastardo de Fausto, Rosalva Regina Casé, uma pernambucana sem papas na língua, que vai para São Paulo com a família sem saber quem é o seu pai e muito menos que ele depositou em seu nome milhões de dólares em uma conta em Nova York. Agora olha essa história, que sensacional, que rocambolesca. Como que uma trama dessas virou um flop gigantesco para dona Rede Globo? Isso é o que a gente vai descobrir agora nas curiosidades de As Filhas da Mãe. Como sugeria o título, As Filhas da Mãe tinha a proposta de ser uma comédia rasgada, ao estilo das comédias de Silvio de Abreu, dirigidas por Jorge Fernando para o horário das 7. Com esse espírito, a produção misturava farsa e chanchada em uma narrativa folhetinesca, em que a representação do drama e do romance passassem credibilidade ao humor pretendido. O título completo, A Incrível Batalha das Filhas da Mãe nos Jardins do Éden, indicava e deixava claro em algumas partes da sinopse a intenção de contar a história de uma maneira próxima ao que seria um cordel sulista paulistano. Para que essa intenção ficasse mais objetiva na realização da novela, um rap, composto especialmente de acordo com o que acontecia nos capítulos, unia e explicava muitas ações e acontecimentos. Diferente de outras novelas, As Filhas da Mãe foi escrita para um elenco já pré-escalado e aprovado pela direção da emissora. Todos os personagens foram criados levando-se em conta as características particulares de cada intérprete, as facilidades na composição dos tipos e o tipo físico de cada um deles. Em As Filhas da Mãe, Silvio de Abreu prestou uma criativa homenagem à amiga Fernanda Montenegro, protagonista da novela. Em 1999, a atriz concorreu ao Oscar como melhor atriz estrangeira pelo filme Central do Brasil, mas perdeu o prêmio para Gwyneth Paltrow pelo filme Shakespeare Apaixonado. Na trama da novela, Fernanda vivia Lulu de Luxemburgo, uma diretora de arte reconhecida internacionalmente. No primeiro capítulo, em uma reprodução da cerimônia do Oscar, Lulu é consagrada vencedora do prêmio de direção de arte. Um detalhe muito especial, quem anuncia em inglês e entrega a estatueta era Silvio de Abreu, o próprio autor da novela. Apesar das inovações e do elenco estelar, ou talvez por causa desse elenco, a audiência da novela ficou muito abaixo da esperada, fazendo com que ela fosse super encurtada. A ideia era levá-la ao ar até depois do Carnaval de 2002, mas a trama foi concluída em janeiro. Ou seja, uma novela que deveria ficar no ar mais ou menos uns 7 meses, ficou apenas 4. A produção anunciou que foi uma estratégia para lançar a próxima trama do horário, já que não queriam encavalar 2 estreias, a das 18, que era Coração de Estudante, e das 19, que acabou sendo Desejos de Mulher. Mas, segundo o próprio Silvio de Abreu, que desabafou em entrevista ao TV Folha no dia 20 de janeiro de 2002, foi uma maneira elegante de dizer que a novela ia sair antes do ar porque não estava dando os índices de audiência esperados. Então, assim, eu fiz muitos cálculos na época, porque, na verdade, a novela não ia estrear em fevereiro de 2002, né? Muito menos junto com Coração de Estudante. Segundo os meus cálculos, a novela estreou no final de agosto. E se ela teria mais ou menos 7 meses no ar, então contem comigo. Setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março. Ela teria que terminar lá pra março, né? Talvez finalzinho de março, início de abril. E não exatamente em fevereiro, né? Logo após o carnaval. Então, realmente foi uma desculpa muito esfarrapada. Silvio de Abreu explicou ao livro Autores e Histórias da Teledramaturgia do Projeto Memória Globo o seguinte, abre aspas, foi um salto no escuro, talvez o mais audacioso que fizemos. Jorge Fernando também embarcou na loucura, sem dúvida ou restrições. Nós mudamos completamente a maneira de se narrar a história de uma novela. Desprezamos tudo que é sucesso garantido. Personagem central, história central, personagem de identificação, histórias em que o mocinho casa com a mocinha. Fizemos tudo ao contrário. No nosso entusiasmo sempre crescente, achávamos que isso daria um ar novo para a novela, que as pessoas iriam se divertir com aquelas novas possibilidades, mas não contávamos com o conservadorismo do público. A novela teve um sucesso imenso com o público das classes A e B, e foi um fracasso com as classes C, D e E, fecha aspas. Olha, gente, eu nunca fui classe A nem classe B, mas eu realmente gostava muito de As Filhas da Mãe. E infelizmente, se essas classes C, D e E
não gostaram, é porque realmente não entenderam esse humor muito fino e diferenciado que o Silvio fala aqui nessa declaração. Então, eu vou defender mesmo, porque As Filhas da Mãe é um dos meus flops preferidos. Em outra entrevista, a mesma que ele deu lá no TV Folha em 20 de janeiro, o Silvio disse mais, abre aspas. Eu queria fazer algo mais sofisticado. As pesquisas mostraram que o público não entendia nada da novela, nem mesmo percebia que era uma comédia. Eles enxergavam como drama. Não sabem o que é Oscar, Hollywood ou transexual. Não têm referências. E mesmo que eu explicasse, continuariam não entendendo. Não há compreensão intelectual, só emocional. Acharam bonita a relação da Ramona com Leonardo, mas não entenderam o preconceito dele que impediu o romance. E justificando a não aceitação do público, o Silvio ainda completou, abre aspas. Houve outro problema. A novela competia com programas policiais e no segundo dia de veiculação, a filha do Silvio Santos foi sequestrada. O povo não tinha paciência de esperar o Jornal Nacional e migrou para outros canais. Achavam que mesmo que ficassem uma semana sem assistir a novela, continuariam entendendo, como sempre acontece. Depois veio a Semana da Pátria, época em que historicamente a audiência cai. A terceira semana começou bem, mas aí aconteceu o atentado ao World Trade Center. Quando o telespectador se voltou para a novela, não entendeu mais nada. Fecha aspas. O Jorge Fernando, diretor-geral da trama, comentou o seguinte, abre aspas. Nós queríamos amarrar pelo rap 5 sitcoms distintas com 2 estrelas cada. Mas o público sentiu falta de uma história central e também não entendiam o humor. A gente fez as 2 irmãs birrentas como 2 doidas, meio Cinderela. Quando chegou a pesquisa, vimos que o público achava agressivo, mas foi o nosso melhor trabalho, foi minha melhor direção de ator, de cena, de equipe. Nunca ganhamos 4 estrelas na Folha, só agora. O risco valeu a pena, fecha aspas. Gente, esse vídeo vai ter muitas aspas, porque é muito legal tudo que foi dito sobre a novela pelos criadores, pelos atores, né? Depois do fracasso em si. Então, continuamos com as aspas de Jorge Fernando, que disse mais um pouco. Abre aspas. A Cláudia Raia entrava no capítulo 8. Foi quando teve aquele 11 de setembro horroroso. O mundo estava acabando. Ninguém queria ver novela. Eu mesmo só via gravada, porque eu queria saber o que estava acontecendo em Nova York. Fecha aspas. Outra pedra no sapato de As Filhas da Mãe foi a concorrência com a novela mexicana infantil Carinha de Anjo. A novela de Silvio de Abreu estreou quando a produção importada da concorrente já estava consolidada, com o público cativo, enfrentando-a ao longo de toda a sua exibição. Cláudia Raia viveu Ramona, a primeira transexual de nossas novelas, que se apaixona por Leonardo, que por sua vez passa a rejeitá-la, quando descobria que ela era uma transexual. Ramona teve problemas com o Ministério da Justiça, que por causa dela, não queria liberar a novela para o horário das 19 horas. Aparentemente não houve rejeição do público pelo romance dos dois. Certamente, se Ramona tivesse sido interpretada por uma atriz transexual, o público não teria aceito os beijos trocados entre ela e o personagem Leonardo. O casal formado por Dagmar, a Dadá, vivida por Cláudia Gimenez, e Ricardo, causou um estranhamento no público, já que ela se aproximava dele, que era seu ídolo, se fazendo passar por homem. Ao ganharem um teste o papel de melhor amigo do personagem de Ricardo em um seriado de TV. Só para situar melhor vocês nesse núcleo, a Cláudia Gimenez, ela era uma atriz, né, na novela que não conseguia papéis, não conseguia passar em nenhum teste, já estava desesperada, até que surge esse teste para ser o melhor amigo do personagem do Reinaldo Giannichini na série. Porque o Reinaldo Giannichini também era ator na novela, e ele ganha um protagonista num seriado que vai ter um melhor amigo. E aí a ideia da Dagmar, né, que é a Cláudia Gimenez, é se fazer passar por homem, fazer o teste pro seriado como homem, e ela acaba conseguindo passar no teste. Então ninguém sabe que ela é homem, né? A produção não sabe, o Ricardo não sabe, só que ela era uma fã apaixonada do Ricardo. Então ela fica totalmente deslumbrada. E aí os dois acabam tendo um romance na história, e acaba surgindo um beijo entre os personagens do Ricardo e da Dagmar, só que ela se fazendo passar por homem. Então o que o público não entendeu era se o Ricardo seria gay, já que começou a se sentir atraído pela Dadá, embora não soubesse que ela era uma mulher, se seu irmão Leonardo também era gay, já que ele se apaixonava pela Ramona, que um dia havia sido homem, mas agora era uma mulher operada. Então essas questões de gênero aí confundiram também bastante o
público. A emissora então apresentou duas alternativas a Silvio de Abreu: modificar a novela em nome do aumento da audiência, necessário já que em seguida entravam o Jornal Nacional e a novela das 9, ou manter a proposta com o mínimo de alterações, mas encurtar o projeto com a sua retirada do ar 10 semanas antes, ou seja, cortando 60 capítulos antes do previsto. Escolheu-se então a segunda opção e As Filhas da Mãe ficou no ar apenas até janeiro de 2002. Foi assim um abortamento do qual eu fiquei muito sentido. E a trama ficou apenas com 125 capítulos, mas sem descaracterizá-la, respeitando o público que a entendeu, aceitou e a acompanhou desde o início. Como eu, né? Mas ainda assim eu me senti desrespeitado, sim. Como é que você me faz uma novela diferentona dessas e boa, porque a novela não era ruim, com um elenco espetacular, só estrelas, e corta metade da novela, gente, por causa de audiência? Ai, gente, não aceito. Eu não aceito. Até hoje acho isso um despautério e acho um absurdo a Globo não ter peitado essa baixa audiência até o final da trama original. Especificamente sobre As Filhas da Mãe, Luiz Erlanger, diretor da Central Globo de Comunicações, fez elogios. Ele disse o seguinte, abre aspas: "Do ponto de vista artístico, a novela foi um êxito total, porque está dentro dos princípios da emissora apostar em novos formatos. Nunca houve na televisão brasileira uma inovação tão grande em termos de linguagem e edição, mas não houve assimilação popular", fecha aspas. Gente, quando o povão não compra, não tem jeito. É claro que a gente não deve menosprezar, né, nem subestimar a inteligência do povo, né, do povão mesmo. Porque se a coisa for bem conduzida, né, da forma esmiuçadinha, mastigadinha, de folhetim, que o povão tá acostumado, ele vai assimilar e vai aceitar. Só que eu acho que sim, eu gostava muito do produto, gostava muito da novela, entendia, achava o máximo. Mas o Silvio de Abreu, ele quis mesmo ousar demais, fazer um produto talvez um pouquinho acima da média, da intelectualidade televisiva do público, e não adianta, tem que agradar. Eu sou da seguinte opinião: dá pra fazer bons produtos inteligentes, de qualidade pro público mediano, sim, ele vai entender. Só tem que saber conduzir. O Silvio de Abreu até saberia conduzir, mas ele acreditou, né, que o público realmente poderia entender e aceitar, e não foi o que aconteceu. Então, assim, também eu não culpo tanto o público. Eu entendo, concordo com muitas coisas que o Silvio de Abreu fala para justificar esse fracasso, mas também não dá pra gente ficar só culpando. O público não entendeu. O autor, ele tem que se fazer entender. Quer inovar, quer fazer uma coisa diferente, dá pra fazer. Mas continua fazendo junto com o negócio popular que as pessoas entendem, porque eu acho que a Glória Pérez, ela consegue fazer isso muito bem em muitas das suas obras. As vendas internacionais, por exemplo, foram prejudicadas pelos raps que costumavam costurar as histórias. Traduzidos para outros idiomas, eles perdiam o sentido e a rima, ficando deslocados da trama. O fictício resort Jardim do Éden foi erguido em uma área de 12 mil metros quadrados, no então parque aquático Rio Water Planet, em Vargem Grande, na zona oeste do Rio. A edificação lembrava a mansão do Isohara no filme O Vento Levou, de 1939, com dourados, escadarias, candelabros, espelhos, lagos com chafariz e luzes coloridas, além de um imenso jardim. A novela também contou com uma cidade cenográfica no Projac, cenário dos moradores da Vila Havana. Os primeiros capítulos tiveram cenas gravadas em Los Angeles, Las Vegas, Roma e Londres. Tudo muito chique, né? Realmente o investimento em As Filhas da Mãe foi enorme. Os personagens tinham figurinos criativos, alguns inspirados em personalidades. O visual exótico de Lulu de Luxemburgo, por exemplo, tinha como referência Peg Guggenheim, colecionadora de arte e fundadora do Museu Guggenheim em Nova York. As irmãs Alessandra e Tatiana se odiavam, mas inexplicavelmente tinham sempre as mesmas ideias e escolhiam os mesmos modelos, onde predominava o estilo punk chic. A Ramona de Cláudia Raia vestia um figurino que explorava a feminilidade por meio de vestidos, fendas, crepes, sedas e musselines. Manolo Gutierrez fazia a linha Latin Lover, um cubano cafona que abusava dos brilhos e dourados e cujo penteado e costeletas bem marcadas lembravam o cantor Elvis Presley. Já o figurino de Valentine homenageava Audrey Hepburn e o estilista Givenchy era a própria bonequinha de luxo dos anos 1960. Destaque também para Milagros, vivida por Patrícia Travassos, que representava uma mistura de Frida Kahlo e Almodóvar. Uma estilista de Belém do Pará,
outra de Recife, uma da Bahia e outra do Rio de Janeiro, trabalharam em conjunto com Cal Albuquerque, um dos figurinistas da novela, na idealização dos figurinos de Ramona. As roupas tinham silicone, folha e pó da casca do pirarucu, só para citar alguns exemplos. Era um figurino natural, já que ela era uma estilista que só trabalhava com materiais orgânicos. Para ajudar na caracterização da personagem, Cláudia Raia emagreceu e passou a exibir contornos musculares mais definidos. De um lado, a delicadeza por estar mais magra, mas de outro, um pouco mais de musculatura no corpo, especialmente nos braços, para dar um toque mais masculino à personagem. Os figurinos de Alessandra e Tatiana viraram roupas de boneca. Em uma parceria da Globo Marca com a Brinquedos Estrela, os modelitos das irmãs inauguraram o projeto Suzy Dramaturgia. Com o lançamento de uma cartela de roupas, imitavam os modelos usados pelas personagens. Vocês lembram disso, gente? Suzy Dramaturgia? Eu não me lembro. Agora eu fiquei assim, obcecado para descobrir que coleção é essa. Será que teve vida longa? Eu acho que não, né? Deve ter sido uma coisa muito curta, porque eu realmente não me lembro. Se vocês se lembram disso, me contem aí nos comentários e eu vou procurar. Vou procurar para ver se eu coloco alguma imagem aqui para vocês. Mas se eu não achar, vocês já sabem, né? Pesquisem aí e me digam. Também foi lançado à época da novela um jogo cartonado, que era o Bingo do Manolo, referência à casa de bingo na trama do personagem feito pelo Tony Ramos. Por sugestão de sua mulher Lidiane, o ator Tony Ramos propôs que o seu personagem andasse com vários celulares em sua capanga, cada um com toque e cada um para um objetivo. E o Manolo se atrapalhava todo com os 4 celulares. Era realmente muito divertido, embora um pouco estranho ver o Tony Ramos naquela composição meio exagerada. Então eu confesso que de todos os personagens da trama, o Manolo era o que menos me agradava, mas ainda assim um grande mérito aí na galeria de personagens inesquecíveis do Tony. Por sua atuação na novela, o Tony Ramos foi eleito o melhor ator pela APCA naquele ano de 2001 e também foi premiado pelo troféu Imprensa de melhor ator do ano. Luiz de Abreu voltou a explorar os preconceitos em relação aos papéis femininos e masculinos. O tema já havia sido levantado em Cambalacho, de 1986, quando Edson Celulari vivia um bailarino, o Tiago, e Débora Falabella, uma mecânica de automóveis, a Ana Machadão. Em As Filhas da Mãe, o personagem de Mário Frias, o Diego, tinha inclinações artísticas, e o de Priscila Fantin, que vivia a Joana, queria ser praticante de luta livre. Os dois se envolviam na trama, tinham um romance jovem ali, né? O romance jovem da novela, mas não sem antes se desentenderem, se estranharem e brigarem bastante. Foi a primeira novela da Globo do Bruno Galhaço e da Priscila Fantin, que já haviam trabalhado na Malhação. E a abertura da novela, que era muito bonitinha, embalada por uma música cantada por Eduardo Dussek, apresentava bonecos manipulados pela Companhia Teatral de Marionetes, O Navegante, em um palco construído especialmente para a gravação, que incluía 5 painéis com fundos representando o Brasil. As Filhas da Mãe nunca foi reprisada. E eu acho que é uma esperança que a gente pode perder, né, gente? Pelo menos não vale a pena ver de novo, porque com esse histórico, quem é que vai reprisar As Filhas da Mãe não vale a pena ver de novo? A esperança aí pode vir através do Globoplay, porque eu acho que talvez nem no canal Viva. Mas enfim, esperemos. Eu gostaria muito de rever agora com mais calma, mais maduro. Acho que vou continuar gostando. Ou não também, né? Eu tinha 20 anos de idade quando assisti. Já se passaram 20 anos, então pode ser que eu também tenha mudado aí o meu olhar com relação às Filhas da Mãe. Não sei. Será que um dia saberei? Veremos. E agora, como última curiosidade aqui desse nosso vídeo, Filha da Mãe foi o título provisório da novela Bebê a Bordo, pensado por Carlos Lombardi, né? Autor da trama de 1988. E esse foi o vídeo de hoje, uma homenagem aos 20 anos de estreia dessa novela que foi um flopaço, que eu gostei muito, confesso aqui, sem vergonha nenhuma. Então, trouxe pra vocês que flop foi esse, gente. Acho que tá bem explicado, né? Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like, compartilha, comenta. Não esquece de se inscrever no canal se ainda não for inscrito. E me segue nas redes sociais, porque eu tô postando bastante coisinha legal lá no Instagram, tá? Então se você não me segue no Instagram, você viu a novela ontem sem interrogação no final, começa a me seguir agora. E eu volto no próximo vídeo. Um beijo, tchau!